talvez uma grande questão para você seja a mesma que é para outros veterinários que passaram comigo nos cursos de cardio de emergência ou mesmo no processo de coaching. Convencer o tutor a realizar determinados procedimentos. Uma limpeza periodontal, um exame um pouco mais caro, uma avaliação pré-cirúrgica. E aí todo mundo perde. Você perde porque não tem o melhor diagnóstico, o paciente perde porque não tem o melhor tratamento e você deixa de ganhar. Então, se eu puder te dar uma grande dica para aumentar a sua taxa de conversão, quer dizer, convencer o cliente a realizar aquele procedimento pelo valor que você está cobrando, a dica é essa: história. Conte para o cliente a história de um paciente cujo tutor não quis realizar aquele procedimento e o que aconteceu. Só que essa história tem que ter alguns elementos. Ela tem que ser específica, tem que ter riqueza de detalhes. Você precisa achar algumas semelhanças entre aquele paciente e esse em questão, como raça, cor de pelagem, idade, sexo ou procedimento, enfim. Ela tem que ter concretude. Quanto mais coisas você for contando dessa história, melhor. Tem que ter um elemento surpresa, que vai ser revelado só no final, e tem que ter emoção na revelação desse elemento surpresa. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu quero convencer algum tutor a importância de tratar um paciente hipertenso antes da cirurgia, eu conto para ele uma história de um caso específico que aconteceu comigo. Aconteceu mais de um, mas eu conto desse específico. Olha, eu recebi esse paciente, ele já tinha sido operado e era uma cirurgia bem simples. Era uma retirada de papiloma, de verruguinha. Só que o cirurgião e o anestesista não sabiam que ele era hipertenso, porque a hipertensão é um processo silencioso. Assim como do seu animal, a gente não tem sintomas. Mas, durante a anestesia, a pressão cai. É normal, mesmo na anestesia volátil, que é essa que vai ser feita no seu paciente. É normal a pressão ficar um pouco mais baixa. Quando ele acorda da anestesia, no entanto, o cérebro dele entende que essa pressão está um pouquinho mais baixa e ele joga a pressão lá em cima. Então ele faz um pico hipertensivo na hora, rompe vaso retiniano. Esse animalzinho que eu estou contando, ele chegou cego para mim. A investigação era porque era suspeita de hipertensão, mas o caso foi esse. Enfim, podia ter sido evitado. Então eu não quero que aconteça isso com o seu animalzinho. É dessa forma que eu conto a história. Vou te dizer e te desafiar. Começa a fazer isso, contar essa história, desde que seja uma história real, verdadeira, mas com essa riqueza de detalhes, com esses elementos, que isso vai aumentar muito o seu processo de persuasão, de convencer o cliente a fazer o que você está pedindo. Depois deixa aqui no comentário o que você achou, se você já fez e como é que foi isso. Um abraço.